Oi pessoal, hoje a gente vai resolver outro tipo de teste de raciocínio lógico. Esse daí ele tem uma historinha, ele foi supostamente escrito pelo Einstein e que ele disse, quando escreveu esse teste, que somente 2% da população seriam capazes de resolver esse problema. Não é bem assim, né? Esse teste ele só requer um pouquinho mais de atenção para os passos que a gente vai fazer, mas ele não é impossível. E, obviamente, ele não foi escrito pelo Einstein, por mais que ele tenha se popularizado por isso. Se vocês procurarem na internet sobre o teste de Einstein, vai aparecer vários sites resolvendo, tá? Mas ele se assemelha um pouquinho àquele tipo de raciocínio lógico de argumentos de verdades e mentiras, né? Que lá a gente tinha uma série de afirmações, aí algumas eram verdade, outras eram mentiras, isso ia depender do enunciado do exercício, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma série de afirmações, todas são verdades, tá? E que a gente vai associando essas informações para descobrir a cor da casa, a nacionalidade de quem mora em cada casa, que bebida essa pessoa consome, que marca de cigarro ela consome e que animal ela tem. Então, o que a gente vai fazendo? Lendo as dicas, e a partir dessas dicas a gente vai descobrindo. A primeira metade das dicas, na verdade, as primeiras 8 informações a gente consegue extrair mais fácil. Depois a gente tem que usar um pouquinho mais de raciocínio, usar 2 informações, por exemplo, ao mesmo tempo para conseguir solucionar. Mas não é nada absurdamente difícil. Só tem que prestar atenção em todas as informações que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente começa que a primeira dica já diz que o norueguês vive na primeira casa. Então, já que ele já está afirmando isso, nós vamos colocar aqui o norueguês na primeira casa. E a gente vai continuar lendo as dicas. Fala que o inglês vive na casa vermelha, não sei onde é a casa vermelha, então por enquanto não vou usar essa informação. E assim, conforme a gente não for usando as informações, a gente só vai descartando por enquanto, mas nós vamos usar todas as informações, tá bom? Então vamos lá. O sueco tem cachorro como animal de estimação, o dinamarquês bebe chá, a casa verde fica do lado esquerdo da casa branca. Isso é uma informação, mas por enquanto a gente não vai conseguir usar, né? Porque a gente sabe sempre que vai ter, então, por exemplo, se fosse aqui a verde e a branca, já tem que ter a branca aqui e a verde aqui. Mas a gente tem várias situações. Pode ser a verde e a branca aqui, a verde e a branca aqui, a verde e a branca aqui, a verde e a branca aqui. A única coisa que eu sei é que a verde não pode, por enquanto, não pode ser de jeito nenhum essa última casa aqui. Mas vamos continuar. O homem que vive na casa verde bebe café. O homem que fuma pau mal via pássaros. O homem que vive na casa amarela fuma downhill. O homem que vive na casa do meio bebe leite. Então, aqui a casa do meio é justamente a terceira casa. Então, quem vive na casa do meio, a bebida aqui é leite. Então, beleza. Tá vendo que conforme eu vou preenchendo aqui, ele já vai aqui riscando, né? Já vai ticando as informações. Vamos lá. E aí, o homem que fuma blends vive ao lado da casa do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma downhill. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O alemão fuma Prince. O norueguês vive ao lado da casa azul. O norueguês a gente já sabe quem que é, ele tá aqui. E como ele só tem um vizinho, então essa casa aqui tem que ser azul. Então a gente já usamos 3 dicas. E por último, o homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Bom, a gente chegou ao fim das dicas e conseguimos algumas informações. Sabemos a nacionalidade de quem mora na primeira casa, a cor da segunda casa e o que bebe a pessoa que mora na terceira casa. Agora, a gente vai ter que já aqui unir 2 informações. Por quê? Só para adiantar um pouquinho e não ter que ficar lendo tudo por enquanto, eu tenho a informação aqui. Se eu voltar, eu vou ter que o inglês vive na casa vermelha, ainda não me fala nada isso, o sueco também não, o dinamarquês bebe chá também não. Eu tenho que a casa verde fica do lado da casa branca. Então eu sei que a casa verde não pode estar aqui, e aqui a gente já sabe que não. Então a casa verde ou é a terceira ou é a quarta casa. A informação que vem logo depois disso é: o homem que vive na casa verde bebe café. Como a gente só tinha a terceira e a quarta casa como opção, e na terceira casa a gente já sabe que a pessoa bebe leite, então sobra aqui que quem mora, que a casa verde é a quarta casa, é a pessoa que bebe café. E
se a casa verde tá aqui, né? A casa branca tem que estar logo aqui. Então aqui eu já fui com mais 2 dicas. Ok? E agora eu posso voltar um pouquinho aqui se eu me lembrar de uma coisa. Eu tenho essa informação aqui que fala que em inglês vive na casa vermelha. Eu já tenho 3 cores de casa, que é a verde, a branca e a azul. As únicas que estão sem cor são a primeira e a terceira, só que na primeira eu já sei que vive um norueguês. Então, só sobra que na terceira casa vive o inglês e essa casa é vermelha. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ver que cor que sobra para essa primeira casa, que aqui é amarela. Bom, agora eu me lembro que tinha uma informação com a casa amarela. Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui, ó. O homem que vive na casa amarela fuma Dunhill. Então eu já sei o que fuma o norueguês. Ele fuma Dunhill. Tá? Agora, vamos lá, vamos continuar. Eu acabei de falar, né, que a pessoa que mora aqui na casa amarela fuma Dunhill. E aí, eu tenho mais uma informação com esse cigarro aqui, Dunhill. Aqui, ó. O homem que cria cavalos vive ao lado de quem fuma Dunhill. Quando eu falo vive ao lado, pode ser qualquer um dos lados. Eu não tô falando se é a direita ou se é a esquerda. Só que acontece que o único vizinho aqui dessa casa de quem fuma Dunhill é a casa azul. Então, quem cria cavalos tem que necessariamente estar na casa azul. Porque cachorro, né? Cachorro é cavalo. E aqui eu encerro a parte que era um pouquinho mais fácil, era um pouquinho mais direta. Não que a outra seja mais difícil, só tem que pensar um pouquinho mais. Aqui tem 2 informações interessantes. Essa do chá e essa da cerveja. Por quê? Se eu sei que o dinamarquês bebe chá, então o norueguês não pode beber chá. Se eu sei que quem fuma Blue Master bebe cerveja, eu sei que o norueguês também não pode beber cerveja, porque ele fuma Dunhill. E eu também sei que ele não bebe nem leite de café porque já tá aqui. Então a única coisa que sobra para ele beber é a água. E daí vem outra informação. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Então, como o único vizinho aqui do amarelo de quem bebe água é a casa azul, então de novo a gente vai ter que o cigarro que ele fuma aqui é blends. A gente já teve umas informações dessas por únicos vizinhos também, tá? E aqui a gente tem mais uma informação por causa do cigarro. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Então ele não pode estar na primeira, na terceira, nem na quarta. Mas como ele fuma Blue Master, ele também não pode estar na segunda. Então sobra aqui quem mora na quinta casa fuma Blue Master e bebe cerveja. Com isso eu tenho que aqui, ó, na bebida só sobrou a casa aqui, a segunda casa que é azul, que a pessoa vai beber chá. E a gente já sabe que quem bebe chá é o dinamarquês. Então, a segunda casa vai estar completa. Com o dinamarquês, bebendo chá. Agora a gente vai para mais uma pista. A partir disso que a gente tem aqui. A gente tem que o alemão fuma Prince. A gente sabe que ele não vai estar em nenhuma dessas 3 casas, porque aqui já tem norueguês, dinamarquês e inglês. E ele também não pode estar na quinta casa, porque a pessoa da quinta casa fuma Blue Master. Então, aqui a gente tem Prince e aqui a gente tem o alemão. Então, na quinta casa falta a nacionalidade que está sobrando, que é o sueco. E a gente tem uma informação sobre o sueco, que é que ele tem cachorros de estimação. Então, vamos colocar aqui, cachorros. Então, agora tá bem mais fácil. Agora a gente só tem que o homem que fuma pau mal cria pássaros, que é a próxima dica que a gente vai usar. Porque de cigarro só falta uma marca que é justo pau mal. Então quem fuma pau mal tá aqui na terceira casa, que é o inglês. E o inglês cria pássaros. E aí a gente vai para a última dica. O homem que fuma blends vive do lado de quem tem gato. Se desse lado estão os pássaros, desse lado estão os gatos. Pronto, eu acabei. Aí só para vocês verem, o que faltava aqui na quarta casa eram os peixes. Então aqui tá feito o exercício, tá bom? É só em observando as dicas e completando os quadrinhos. Não é tão difícil quanto parece e nem é também quanto colocam lá na propaganda, que só 2% da população consegue resolver. Não é assim.
É só ter calma que dá tudo certo e a gente consegue resolver. Ok? Então é isso.